Existe uma diferença entre modismo e tendência. O modismo, ele se assemelha a um raio, ele vem de súbito e ele toma conta de tudo, mas por um pequeno período de tempo. Enquanto que a tendência, ela é mais como uma avalanche. Ela vai começar pequena, mas aos poucos e sem você nem perceber, ela vai ganhar uma proporção gigantesca e vai destruir muito mais do que um raio, nesse caso de desastres naturais. E mais do que isso, né, a tendência ainda por cima, ela se instala como o novo padrão, tá? Então você pegar uma tendência é sempre uma maneira segura de você se assegurar dentro de um mercado, ser um fundador, um embaixador dessa tendência e por isso ganhar dinheiro com isso, tá? Eu acredito piamente que a tendência dos funis digitais estoura agora em 2025, tá? Ela começou pequenininha, com pequenas pessoas falando disso, ela foi conquistando o mercado e hoje ela já chegou na boca de pessoas bastante influentes que estão promovendo essa tendência. A aceitação está sendo boa, como tudo que vem dos Estados Unidos, né? Então, para você que não sabe, os funis digitais nasceram lá nos Estados Unidos e você pode ver que no Brasil a gente tem uma grande receptividade com coisas vindas dos Estados Unidos. E por isso, e por outros vários motivos que eu já coloquei lá no meu Substack, se você quiser conferir, eu acredito que funis digitais são a tendência para 2025. Acredito que muita gente vai fazer dinheiro com isso. Eu mesmo estou me orientando para fazer dinheiro com isso, tá? Então, se você descobriu essa tendência agora, você já deve estar procurando o que é um funil. O que é um funil e como fazer o seu primeiro funil. E nesse meio tempo, né, agora que a coisa está começando a desenrolar, tem muito mais gente falando sobre isso. E o problema de ter muita gente falando sobre isso é que tem pouca gente que sabe ensinar sobre isso, de fato. Tem didática para ensinar sobre isso. Então acontece que você vai ver várias aulas, talvez, ou várias estruturas, mas por não entender a base, você não vai conseguir desempenhar bem nessa profissão nova que vai surgir com a tendência dos funis. Então, assim, qual que é a minha intenção, né? O que que eu venho me posicionando diante de toda essa tendência dos funis digitais? Eu gostaria de ensinar para você as bases mesmo, tá? Eu não quero te mostrar só a estrutura, porque a estrutura não é repetível, né? Se você não tiver a competência e as ferramentas para fazer. Então eu venho repetindo isso, mas ó, se você entrar numa casa, não quer dizer que você sabe construir a casa. Assim como se você entrar em contato com uma estrutura de funis, não quer dizer que você sabe construir uma estrutura de funis. Então olha só, como você precisa da base, eu vou começar por esse vídeo aqui para mostrar para você o que é e como construir um funil digital, como ele funciona, tá? Como que é a engrenagem dele, qual que é a engenharia por trás desse funil, tá bom? Então, uma coisa que é muito importante para a gente distinguir isso daqui que eu vou apresentar para você dos outros tipos de funis que você já ouviu por aí, é que assim, né, a gente sempre usa funil no marketing, ou nas vendas, para representar a jornada do cliente, né, para entender qual que é exatamente quais são as etapas, qual que é o passo a passo, qual que é a jornada dele durante o consumo. E aí a gente tem essas representações aqui que são muito famosas, você já deve ter visto daqui. Já deve ter visto, né, que existe o topo do funil, que é um grau de menor consciência, né, a pessoa não conhece muito bem o que você faz, não conhece muito bem o produto, a solução e tudo mais. Depois você vai para o meio do funil, em que a pessoa tem mais consciente, e o fundo do funil, que geralmente você vende, né, que você vende até um produto mais caro e tudo mais. Se você for lá para a literatura de marketing, né, se você for lá para o Kotler, ele pensa o funil desse jeito aqui, né? Então, primeiro você tem a assimilação, ou seja, as pessoas passam a te conhecer. Depois você tem a atração, ou seja, as pessoas gostam do que você oferece. Depois você tem a arguição, ou seja, as pessoas começam a pesquisar por opiniões, perguntar opiniões de parentes, de amigos, colegas, familiares, etc. Depois você tem a ação, que é a compra, definitivamente. E, por último, você tem a apologia ou defesa, como está aqui, que é você defender a marca, né? Então, existe uma diferença entre esses funis, que eu estou te mostrando aqui agora, que são meras representações da jornada do cliente, e essa nova profissão que constrói funis, tá? Essa nova profissão que constrói funis, na verdade, enxerga o funil dessa maneira aqui. Não é uma maneira oposta de se ver o funil, tá? É só uma maneira diferente mesmo. Por quê? Porque quando a gente sai desse funil aqui e vem para esse aqui, a gente vira proativo no marketing, tá? Nesse cenário aqui, a gente está sendo reativo, a gente está só olhando para como é a jornada do cliente. Aqui, a gente está dizendo qual é a jornada do cliente, tá? Então, nessa tendência de construção de funis, essa é a lógica que você tem que seguir. Primeiro você vai fazer a captação de leads, depois você já vai vender, depois você vai fazer um upsell, que é outra venda, e depois você vai fazer elevação, que são mais vendas ainda,
tá? Então, só para ficar bem claro aí na sua cabeça qual que é a distinção entre o funil que você viu lá do Martin, de outros lugares que falam sobre funil, e o funil que a gente está falando aqui como tendência em 2025. O funil que você ouviu fora daqui é uma representação visual da jornada de compra do consumidor, pura e simplesmente. Ele é usado para representar o que acontece na vida real ou para representar um ideal de cliente. Enquanto que, para esta matéria, né, para o funil de vendas, aqui usando principalmente o modelo do Russell Brunson, né, o funil de marketing é uma estrutura de aquisição de clientes que consiste numa sequência de ofertas que se complementam, geralmente indo do menor preço para o maior preço. Então tem alguns exemplos aqui, tá, que eu trouxe para você não ficar também só na ideia. Então, se você é um médico especialista em insônia, por exemplo, ou se você tem um cliente que é um médico especialista em insônia, você pode fazer um funil da seguinte maneira: um e-book gratuito sobre insônia. Então, isso aqui é um topo de funil porque ele requer baixo compromisso, ele não custa nada, ele é gratuito. Depois você tem um mini curso com um especialista, que não é tão caro assim, ele é mais caro do que gratuito, mas ele é mais barato do que a consulta. Então aqui ele já seleciona quem é pagante de quem não é pagante. Depois vem para consulta com o especialista, que aí já é um ticket que assegura melhor o negócio, que tem a proximidade com o especialista, com o médico. Depois vai para uma venda, por exemplo, de suplemento natural ou de remédios, fármacos que ajudam essa pessoa com a insônia dela. E por último tem o tratamento. E daqui até aqui embaixo, né, eu indo para baixo aqui, eu vou aumentando gradualmente o preço de cada oferta. Tá? E aqui do outro lado eu tenho um outro exemplo de faculdade de engenharia, porque você pode pensar que funil é só digital? Não. Tá? Em qualquer lugar você pode ter um funil de apresentação de novas ofertas que se complementam. Então aqui você teria, por exemplo, um e-book gratuito sobre as profissões da engenharia, quais são as profissões de engenharia, produção, civil, etc, etc. Quiz da engenharia para você descobrir qual que é o melhor para você. Isso aqui poderia ser gratuito ou poderia ser pago. Depois você tem a graduação, depois você tem a especialização. Então veja que mesmo no mercado tradicional, graduação e especialização já são coisas de funil. Então às vezes você tem 100 pessoas na graduação e só 10 vão para a especialização. Então isso tornou-se um funil, né? Tem a 100 aqui e agora tem menos gente aqui que pagou mais, tá? Então assim, essa é a ideia geral do porquê a gente distingue o que é um funil como representação da jornada e um funil como apresentação de ofertas que maximizam o valor do cliente, tá? Por que é importante eu fazer um funil? Em resumo, tá? Em resumo, a importância de você fazer um funil tá exatamente no fato de que você pega aqui, ó, e você, em vez de vender só R$ 50 para a pessoa aqui, você vende 50 para 10 pessoas, e aí você vende mais 100 para 5 pessoas, e aí você vende mais 200 para 2 pessoas, e aí você vende mais 1.000 para uma pessoa. Então, em vez de você ficar com um único produto que se esgota, você cria um produto para mostrar o problema que o próximo produto resolve. E assim você cria um grande ecossistema de aquisição e de vendas para clientes atuais e não atuais, tá? Tanto para adquirir novos clientes, quanto para reter e elevar os clientes atuais, tá? Mas essa é só a vantagem mestra, por assim dizer. Você tem pelo menos mais 11 vantagens aqui que eu coloquei nesse material, mas que não vai ser interessante para esse vídeo aqui por enquanto, tá? Mas existem inúmeras vantagens de você construir um funil de vendas, principalmente se você colocar em comparação com outras estruturas de aquisição, tá? E agora que eu te mostrei o que é um funil, eu espero que tenha ficado bem claro para você que o funil é essa sequência de ofertas inteligentes que maximizam o valor do cliente na jornada dele. Eu preciso te mostrar aqui só um ou outro exemplo de como um funil realmente opera, para você entender a lógica por trás disso daqui, tá? Então vamos chegar aqui nos exemplos de funil. Aqui. Então, ó, existem várias categorias e várias espécies de funil. Essas daqui são todas documentadas pelo próprio Russell Brunson no .com Secrets, tá? Então, eu só mudei a nomenclatura porque eu achei muito ruim a nomenclatura traduzida para português. Mas, ó, tem os funis de atração, os funis de elevação, os funis de conexão e os funis de seleção. Cada um desses funis vende tickets, né? Produtos cada vez mais caros. Mas eu vou te mostrar aqui só um exemplo que acho que já vai dar para você entender como funciona um funil na prática, tá? Então, vamos lá. Vamos para o funil de upsell aqui. Então, ó, o que acontece, né? Quando você for fazer um funil de vendas, você vai precisar estruturar cada passo da jornada dele. E é exatamente o que está feito aqui. Tá? Então, primeiro eu vou ter um anúncio, né? Crio um funil do zero, vamos supor que é o meu anúncio. Daí você vai para uma página de vendas, e essa página de vendas aqui você vai vender um produto, por exemplo, de R$ 17. E sabendo que essa pessoa comprou um produto de R$ 17, você pode antecipar uma próxima necessidade dela, ou vender algo que ela tem interesse naquele momento, naquele contexto. E aí você vem para uma página de upsell. Essa página de upsell contém um novo produto
que complementa o produto anterior e que é mais caro. Depois que ela comprou essa página de upsell aqui, ela vai para um segundo upsell, que pode ser um outro produto que ela já tem interesse, ou ela pode ir para um downsell. Então, olha só, eu paguei R$ 17 aqui, eu paguei R$ 100 aqui, e aí eu venho para um upsell de R$ 300, por exemplo. Agora, se eu cheguei aqui e eu disse não, eu não quero esse produto de R$ 100, eu posso vender uma coisa de R$ 50 aqui, né? E isso é só para mostrar para você uma estrutura muito simples, tá? Eu não estou dizendo nem que essa estrutura é boa, nem que é ruim. Eu estou mostrando para você uma estrutura válida de funil, a depender de uma estratégia, tá? Quero te mostrar a lógica por trás, a engrenagem mesmo. Só que assim, depois que você entende os princípios de como construir um funil, você é totalmente livre para construir um funil do jeito que você quiser, colocando os produtos que você quiser, os preços que você quiser e estabelecendo a jornada que você quiser. A jornada nem precisa ser totalmente feita em páginas. Você pode fazer um pouco por páginas, um pouco por WhatsApp, um pouco por ligação. Todos os canais também estão à sua disposição. Então, o que acontece? Vai ter muita gente aí no mercado digital que vai te vender só isso daqui. Que vai vender para você só essa estrutura. Como fazer um funil de upsell, como fazer um funil de carrinho, como fazer um funil de desafio, como fazer um funil de cúpula, etc, etc, etc. E você, no fim das contas, vai estar amarrado a um template, amarrado a uma muleta, no fim das contas, tá? Então, o que eu gostaria que você entendesse? Eu gostaria que você entendesse que existe uma engenharia por trás desses funis. E a engenharia é princípio lógico, tá? E para você entender esta engenharia, você precisa dos pilares, certo? Você precisa aprender, obviamente, o que é um funil, como eu te mostrei aqui, mas todo esse resto de material aqui que eu estou mostrando para você é o que eu considero a base para você construir minimamente um funil, tá? Então você tem que passar pelo menos pelo que é um funil, você tem que entender exatamente quais são as vantagens, porque você vai vender esse serviço, se você não souber falar quais são as vantagens, você não vai conseguir vender. Você também precisa saber qual que é a estrutura mínima necessária, tanto ferramental quanto de competência, quanto de marketing. Você também precisa dos pilares, né, da fundação que eu chamei aqui. Então você precisa saber estabelecer nicho, você precisa saber estabelecer a sua proposta de valor do funil. Por que a proposta de valor, tá? Porque não adianta você criar um funil em que você serve um público com um determinado problema e você coloca um produto lá que não tem nada a ver com esse público nem com esse problema. E isso é resolvido pela proposta de valor. Se você falar assim, ó, eu vou ajudar essa pessoa e desse jeito, você não vai criar um produto que fica fora dessa proposta de valor e assim você vai evitar de perder dinheiro por ter criado algo que não vai vender no fim das contas, tá? Você também tem que aprender a criar uma isca, talvez a coisa mais importante de um funil seja a isca, e você também tem que aprender a criar ofertas, para só depois ir para a estrutura propriamente dita, tá bom? Então eu só estou te mostrando tudo isso também, porque se você quiser ter acesso a todo esse material, e mais, né? Se você quiser ter acesso a esse material explicado da mesma maneira que eu estou fazendo aqui com você, é só você clicar aqui no link da descrição, porque este material é o material que eu uso no workshop A Engenharia dos Funis Digitais, onde eu te ensino a idealizar, projetar e construir a estudo de aquisição de clientes que maximiza o lucro de qualquer negócio, ou seja, os funis digitais. E dentro desse workshop, né, eu pretendo te mostrar também como que você pode adotar essa nova profissão, que é a engenharia dos funis digitais, o engenheiro dos funis digitais, e como que você pode fazer para ganhar dinheiro com isso, aproveitando esta tendência de 2025. Então, de novo, se você quiser acesso gratuito a este workshop, a Engenharia dos Funis Digitais, você clica no link da descrição e apenas fique atento ao seguinte, tá? Este workshop é gratuito, mas ele só dura 14 dias para você. Então, se você fizer a sua inscrição hoje, você tem apenas 14 dias para aproveitar o conteúdo completo. Combinado? Então, entra lá, você vai gostar, tenho muita certeza, e começa a aprender essa nova tendência do mercado digital. Até mais.